A respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas, Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos celebrando este fim de semana e toda a semana a 33ª semana do tempo comum. É a penúltima semana do tempo comum e é também a penúltima semana do ano litúrgico. O tempo da igreja, o ano litúrgico na igreja, encerra com a festa de Cristo Rei, que é domingo que vem. E assim começa a nossa preparação para o Natal. Então veja bem como funciona o calendário da igreja. Nós começamos com a preparação da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e encerramos proclamando que Jesus Cristo é o Rei de nossas vidas, Rei do universo. Então a cada ano a igreja nos convida a celebrar toda essa trajetória de fé, ainda em memória, porque um dia isso vai se completar e vai ser realidade. O que é então para nós o ano litúrgico? É celebrarmos a nossa caminhada de fé. Esperamos Jesus chegar, Ele chegou, veio até nós, morreu e ressuscitou, Ele anunciou para nós o reino, os apóstolos tornaram-se suas testemunhas, nós somos as testemunhas no mundo de hoje e todos nós juntos esperamos alcançar um dia a salvação e a vida eterna no reino de Deus. Todo o ano litúrgico segue esta mesma lógica de nossas vidas de fé. Nós estamos aqui no mundo para anunciarmos o reino de Deus, mas aguardamos um dia a ressurreição e a vida eterna. Então o ano litúrgico segue esse passo a passo conosco, podemos dizer assim, para nos auxiliar em nossa caminhada para que sejamos salvos. Assim, agora a palavra de Deus na profecia de Malaquias, que o profeta faz por nós. Ele nos convida a permanecer firmes na fé.
ele nos convida a sermos estes trabalhadores do reino de Deus, e ele vai dizer, olha, vai chegar o dia glorioso e bendito, e aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que se esqueceram da fé, aqueles que não quiseram ser salvos, queimarão como palha, vai dizer o profeta. Mas quem permaneceu firme na fé, vai brilhar o sol da justiça, o dia da salvação. A salvação virá como nas asas de Deus para alcançar aqueles que permaneceram firmes na fé. Então o que o profeta está nos instruindo neste final de tempo comum, final do ano litúrgico? Nos convidando a permanecer firmes na fé, porque Jesus um dia voltará para nos resgatar e vai ser salvo quem permaneceu firme na fé. Quem se esqueceu de Deus, abandonou a fé, está reservado para eles o fogo eterno e eles queimarão como palha. É isso que o profeta está nos advertindo, nos orientando e, claro, nos conclamando a vivermos a fé de que recebemos. Resultado então agora, São Paulo, na segunda leitura, na carta ao povo de Tessalônica, a cidade de Tessalônica foi uma das que mais ajudaram os apóstolos. Mas como todos os grupos, todas as comunidades, cada um tem lá também os seus problemas. Então quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ao povo da cidade de Tessalônica, o que ele está advertindo? Ele vai dizer, olha, nós apóstolos anunciamos o reino de Deus e nós trabalhamos por ele e trabalhamos nesta vida para não sermos pesados a ninguém e para servirmos de exemplo para todos, não para alguns, mas para todos. O que Paulo está pedindo para nós agora? Vamos ser uns para os outros um exemplo de fé. Você, pai e mãe, lá dentro de suas casas, nos seus lares, seja um exemplo de fé para os seus filhos. Ensine a eles a rezarem, chame-os para a Santa Missa, ainda que eles não queiram vir, mas faça a sua parte. Você dentro da sua casa, lá também é lugar de oração. Você que é filho, que aprendeu também dos seus pais, dos seus catequistas, rezem nas suas casas, rezem na igreja também. Sejam para os seus amigos um exemplo de fé. E todos nós reunidos, irmãos e irmãs que somos, também devemos ser para os outros, não exemplo de tristeza, de desânimo, mas também exemplo de fé. É preferível que você dê a outro um testemunho de salvação e não dê a outro um testemunho de desânimo. Ah, não vou na igreja hoje não, estou com preguiça. Ah, não vou na igreja hoje não, Padre Queiral fala demais, a missa dura 1 hora. Desse jeito. Então nós não precisamos ser assim. Seja você o animador da sua própria vida, mas também o animador da vida do outro. Incentive o outro a ter fé, e uma fé viva, uma fé animada, uma fé que faz com que a pessoa queira estar aqui e não desistir de estar aqui. Então São Paulo começa a leitura dessa forma, mas vejam bem, ele está animando a comunidade, dizendo que ele serve de exemplo, os apóstolos também, todos nós, mas ele vai dizer para todos que nós estamos no mundo, nós não estamos aqui só de passagem, nós não estamos aqui como estrangeiros, nós estamos aqui para falar do reino de Deus, para anunciar um reino de fé para todos, que não é função só do padre, é função de todos nós levarmos a mensagem de salvação do reino de Deus, da ressurreição de Cristo, do Evangelho para todos. Mas assim, é como se fosse um serviço na gratuidade que nós prestamos a todos. E olha o que Paulo vai chamar a atenção da comunidade. Há muitos que se ocupam em não fazer nada. O que Paulo está dizendo? Tem muito preguiçoso aqui, tem muita pessoa desanimada aqui, tem muitas pessoas que vivem só à toa. É isso que Paulo está dizendo. Tem uns que trabalham muitos e outros não trabalham nada. Tem uns que rezam e outros não rezam. É isso que Paulo está dizendo quando ele afirma na leitura. Alguns que muitos se ocupam em não fazer nada. Talvez também é uma realidade das famílias maiores. Minha família, nós éramos 6 irmãos, mais meu pai e minha mãe, nós éramos 8 dentro de casa. Uns trabalhavam mais que os outros. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, tá gente? Meus irmãos também. Mas é claro que a gente via ali que alguns trabalhavam menos. Pai e mãe têm a péssima mania de defender os mais novos. Pronto, falei. Numa família de muitos filhos, os mais novos são defendidos e os mais velhos trabalham muito. O que os pais falam para os filhos mais velhos? Vocês têm que tomar conta dos mais novos. Não é assim? Vocês têm que tomar conta dos pititinhos. E os pititinhos aprontam, fazem arte, bagunça. E a culpa é de quem? Dos mais velhos. É sempre assim, né? Ou seja, tem os que trabalham mais e os que trabalham menos. Então Paulo observou que na vida de comunidade, na vida de fé, estava acontecendo isso também.
Enquanto uns trabalhavam muito pelo reino de Deus, muitos se ocupavam em fazer nada, da expressão do nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido, só olhando a vida passar. E é aí que está. O que Paulo está pedindo para nós agora é que nós possamos trabalhar juntos pela salvação de todos. Seja você testemunha do Evangelho, seja você anunciador do Evangelho, participem das comunidades pastorais, grupos, movimentos, ministérios, ajudem aqui na Santa Missa. Vocês já perceberam que sempre na procissão de entrada tem pessoas diferentes? Eu peço aos ministros da palavra e aos ministros da Eucaristia para sempre pedir alguém para trazer a cruz, para trazer a vela, trazer outros objetos, convidar as crianças para participarem da Santa Missa. Não é somente ali um gesto de oração, mas é também serviço ao reino de Deus. Até o ato de carregar a cruz e a vela na procissão já é um serviço pelo reino de Deus. É disso que Paulo está falando para nós. Não é só o serviço deste mundo, mas é um serviço de um reino que começa aqui agora. O reino de Deus começa na sua vida. O reino de Deus não é só perspectiva de esperança de alcançar um dia. Ele tem que acontecer na sua vida aqui agora, porque ele é de Deus. Se Deus está presente na sua vida, então o reino de Deus também tem que estar assim. E Paulo está chamando a atenção de nós todos, e claro que também cada um tem as suas dificuldades, mas Paulo reconhece que é preciso colocar a sua vida à disposição de todos. E aí ele vai dizer: nós demos esta ordem: quem não quer trabalhar também não deve comer. Olha a ordem que eles dão à comunidade de Tessalônica e aos fiéis. O que é que Paulo está dizendo com essa frase? Quem não quer trabalhar também não deve comer. Não é que as pessoas vão morrer de fome, não é disso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo da vida de fé. Assim como em nossa celebração eucarística, a celebração eucarística dos apóstolos também era o trabalho da comunidade que era levado para a ceia. Havia a meditação primeiro da palavra de Deus e depois eles vinham para a mesa, para a refeição. O que é que vocês vieram fazer na missa aos domingos, ou quem vem no sábado? Vocês trouxeram os frutos do trabalho, as bênçãos que vocês receberam, todas as conquistas de vocês trazem para a Santa Missa. Vocês trabalharam. Quem trabalhou nos ministérios, nas comunidades pastorais, grupos e movimentos, vem à missa ao domingo agradecer a Deus por tudo que fizeram, faz a reflexão da palavra de Deus, chamada de liturgia da palavra. Após a reflexão e as preces, começa a liturgia eucarística, onde nós iremos participar do banquete da Eucaristia, do pão e o vinho consagrado no altar. Então, quando Paulo diz: quem não quer trabalhar também não deve comer, quem não está apto, quem não quer anunciar o reino, quem não quer viver vida de comunidade, quem não quer participar da Santa Missa, fica impedido de receber a Eucaristia. Faltar às missas ao domingo continua sendo pecado, que impede a pessoa de comungar. Quem não acredita na palavra de Deus, naquilo que ela anuncia, a salvação, fica impedido de comungar. Ou seja, quem não quer trabalhar pelo reino de Deus, fica impedido de receber o pão da Eucaristia que salva. Quem não acredita em salvação, fica impedido de receber o pão da salvação. Quem não tem fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo, fica impedido de receber a Eucaristia. Então Paulo não está falando da sua vida cotidiana, ele está falando da sua vida de fé. Quem não tem fé na Eucaristia e não anuncia Cristo ressuscitado, não pode comungar. É isso que Paulo está dizendo para nós todos. Não é só a vida de trabalho lá, a sua vida no dia a dia. Por isso que ele vai dar esta ordem então. Resultado, ele vai dizer ao final da leitura: mas eu vou advertir a todos, irmãos e irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, trabalham e comam o pão dignamente. Final da primeira leitura de hoje. Quem anuncia o reino de Deus, quem tem fé na palavra, quem acredita em Jesus Cristo, recebe dignamente a Sagrada Eucaristia. Ou seja, ele chama a atenção, mas ele dá uma palavra de esperança. Vamos trabalhar pelo reino de Deus para que possamos receber a Eucaristia que nos salva. Então Jesus agora, no Evangelho de Lucas, para nós todos, neste penúltimo final de semana do tempo comum e também ainda do ano litúrgico, o que Jesus depara lá no templo de Jerusalém? Ele vai até o templo, ele observa que as pessoas estavam por lá só para admirar o templo de Jerusalém e ficavam por lá meio que elogiando como o templo era bem enfeitado, com as pedras preciosas, com as ofertas de cada um. Mas vejam bem, o templo de Jerusalém para os judeus era local de oração.
É como se eles estivessem fazendo do templo um local de turismo. Não sei se vocês já visitaram cidades turísticas. Muitas pessoas que entram dentro das cidades históricas e das igrejas históricas não faz sequer a oração do Pai Nosso, o sinal da cruz. Entra lá só para ver as belas pinturas, a riqueza, os enfeites. E muitas pessoas nem têm fé. Entram lá só para visitar, conhecer, admirar e saem da maneira que entraram. Qual que é a lógica da vida cristã quando vocês entram na igreja? Vocês têm que sair dali transformado. Nossas igrejas não são pontos turísticos onde você entra e sai da mesma forma de que chegou. Você tem que sair daqui hoje à noite transformado pela palavra e transformado pela Eucaristia. Vocês não vieram aqui só para ver a beleza da igreja do Rosário. Vocês não vieram aqui como turistas. Vocês não vieram aqui só para ver o rosto um do outro. Vocês vieram em busca de salvação. Vocês vieram em busca de ressurreição, de vida eterna, da palavra e da Eucaristia, que vai sustentar a semana toda a sua vida de fé. E aí os judeus estão por lá, admirando a beleza do templo de Jerusalém. E olha o que Jesus vai dizer: vocês admiram estas coisas, dias virão em que não sobrará pedra sobre pedra. O que Jesus está dizendo? Ele, é claro, não está profetizando ali a queda do templo de Jerusalém. Embora 40 e poucos anos depois o templo de Jerusalém vai ser destruído, os judeus vão ser expulsos da Terra Santa, o Império Romano vai saquear todo o templo de Jerusalém, vai roubar todas as riquezas, vai roubar todas as pedras preciosas, vai levar tudo isso embora e vai destruir o templo de Jerusalém, no ano 70, na diáspora do povo judeu, pouco depois da ressurreição de Jesus. Os cristãos também foram expulsos dali, não foram só os judeus não. Resultado agora então, Jesus está dizendo isso porque Ele quer mostrar para todos e também para nós que o que te salva não é a beleza do templo que você vai visitar só para ver como que é. A beleza do templo tem que te ajudar a crescer na fé, porque o que te salva é aquilo que está dentro da sua vida. É a sua fé, a sua meditação, a sua oração, o seu desejo de ser salvo. É quando você consegue praticar e meditar a palavra de Deus. É quando você recebe o corpo e o sangue de Cristo e Ele começa a fazer parte da sua vida dignamente. É vindo aqui na igreja que vocês recebem o elemento de salvação. Mas quem veio só para ver a igreja, pronto, vocês já viram, já pode até voltar para as casas. Mas cadê a Eucaristia? Cadê a palavra de Deus? Cadê a vivência da sua fé? Cadê o seu desejo de ser salvo? Simplesmente admirar o templo não causa salvação na vida de ninguém. É isso que Jesus está mostrando para eles agora. Mas veja, eles ainda vão questionar, eles não aceitaram ou não. Ele vai dizer: olha, qual o sinal tu nos mostras de que isso tudo vai acontecer? Ou ainda, como tu sabes que o templo vai ser destruído? É isso que eles estão questionando ali agora. Eles querem saber, olha, quando isso vai acontecer? É como se eles não acreditassem em Jesus. É isso que está acontecendo. Então Jesus vai dizer também para eles: olha, muitos virão em meu nome, falando que o tempo está próximo, ou então vai dizer, sou eu. Ou seja, Jesus não está falando mais do templo. Agora ele começa a falar de salvação. Ele vai dizer para todos que um tempo vai aparecer em que muitas pessoas irão anunciar o fim do mundo. Vocês já perceberam que toda vez que acontece algo de ruim, as pessoas falam que é o fim do mundo? Veio a pandemia, o povo falou: nossa, agora o mundo está acabando mesmo. A pandemia lá vai para o fim e o mundo não acabou. 2 países estão em guerra, Rússia e Ucrânia, e o povo vai dizer: nossa, agora chegou a guerra, agora o mundo vai acabar mesmo. E o mundo lá vai caminhando. Talvez não todos, mas muito aqui entre nós tiveram lá uma oportunidade ruim de ter vivido no tempo da Segunda Guerra Mundial, que encerrou em 1945. Muitos disseram: agora com a Segunda Guerra Mundial o mundo vai acabar mesmo. Passou aí esse tempo todo e nós estamos aqui e o mundo não acabou. Então, povo de Deus, Jesus Cristo não está falando de fim do mundo. A liturgia de hoje não está falando do fim do mundo, está falando do fim de um tempo. Vai encerrar o ano litúrgico, vai encerrar o tempo comum e nós vamos começar outro tempo. A nossa caminhada de fé não encerra com o fim do mundo e não encerra com a morte, nem pela pandemia, nem pela guerra, nem pelas tragédias, nem pelas pestes e nem por nada. O que é o fim do mundo para o cristão? Fim do mundo é você perder a sua fé e ser condenado.
Fim do mundo é você não pedir perdão pelos seus pecados e ir para o fogo eterno que o profeta Malaquias falou na primeira leitura. Fim do mundo para o cristão é deixar de ser salvo. Porque vejam bem, Jesus passa por este mundo, Jesus morre neste mundo, mas ele é o quê? Ele alcança a ressurreição e a vida eterna para quê? Para nos garantir a vida eterna também. Nós não estamos caminhando para o fim do mundo, claro que não. Vocês não estão caminhando para um apocalipse do mundo, claro que não. Vocês estão caminhando para a vida eterna. Para o cristão, nós caminhamos para a vida eterna e tudo só acaba se você perder a sua fé. Se você deixar de acreditar em Deus, se você deixar de acreditar na palavra de Deus, se você deixar de acreditar na Eucaristia, se você perder a sua fé, o seu mundo já acabou agora. Não precisa esperar o fim de tudo, um cataclisma, a destruição de tudo, porque para o cristão nós vamos transcender este mundo. Este mundo pode acabar, qualquer dia, qualquer hora, pelas guerras, por qualquer outro motivo, mas se você tiver fé, o mundo não acabou para você, porque para nós a vida é eterna. Não há um fim de uma vida para o cristão, a vida se torna eterna para quem tem fé. Então agora é disso que Jesus vai falar no Evangelho. Ele vai dizer, olha, vai vir a peste, a fome, a guerra, a destruição, uma família vai ficar dividida contra a outra, muitos matarão uns aos outros, os pais contra os filhos, mas esse não vai ser o fim ainda. Por isso, povo de Deus, que nós temos de parar de profetizar fim do mundo. Jesus não disse que isso vai ser o fim. Vai vir guerras, peste, fome, famílias divididas, mas não vai ser o fim. O que vai ser isso tudo para nós? Tempo de testemunharmos a nossa fé. Quando essas coisas acontecerem, permaneçam firmes na fé. Veio a pandemia, muita gente pediu para que ela acabasse, rezamos pelas famílias, rezamos pelos doentes, rezamos pelo pessoal da Secretaria de Saúde, e é preciso permanecer nesse mesmo ritmo de fé. Claro, rezamos para aqueles que perderam as suas vidas. Quem quiser pode colocar sempre a sua intenção na Santa Missa, que o comentarista vai ler, mas não vai ser o fim. Fim vai ser se você desistir da sua fé. Todas as nossas dificuldades que passamos neste mundo, tudo aquilo que nós enfrentarmos neste mundo, vai ser tempo de você mostrar que você tem fé, mesmo na sua própria vida. As suas dificuldades, você vai ter que mostrar, você vai ter que provar a sua fé nas suas dificuldades. Sabe por quê? Porque Jesus não vence esse mundo e alcança o reino dos céus pelas coisas ruins. Jesus não alcança o reino dos céus por causa da morte. Jesus não alcança o reino dos céus por causa da guerra. Jesus não alcança o reino dos céus porque está lá crucificado, na imagem que nós vemos. Jesus não alcança o reino dos céus porque tem pecado neste mundo. Sabe por que Jesus alcança o reino dos céus? Porque ele foi fiel a Deus, porque ele tinha fé, porque ele acreditou na palavra de Deus. A nossa fé, ela é muito mais positiva e também propositiva, ou seja, tem propósito. Qual que é o nosso propósito de fé? Ser salvo. Por que ela é positiva? Porque Deus é bom, Deus é amor. Assim também em nossas vidas. Vocês não irão alcançar o reino dos céus por causa dos pecados. Vocês não irão alcançar o reino dos céus porque no mundo tem guerra. Vocês não irão alcançar o reino dos céus porque tem peste, porque tem pandemia, porque tem família dividida, porque tem divórcio, porque tem pais contra os filhos. Vocês irão alcançar o reino dos céus quando vocês acreditarem em Deus e saber que Ele é capaz de te ajudar a promover a paz. Vocês irão alcançar o reino dos céus quando vocês acreditarem que, formando família, vocês conseguem ajudar uns aos outros a serem salvos. Vocês serão salvos quando vocês conseguirem se amar uns aos outros como Cristo nos ensinou. Vocês serão salvos quando buscarem na palavra de Deus sentido para a vida de vocês. Vocês serão salvos quando receberem a Eucaristia consagrada no altar dignamente, o pão da vida eterna. Assim, Jesus encerra o Evangelho para nós hoje. E quem for perseverante até o fim, este vai herdar a vida eterna, a vida plena. Rezemos para que todos nós, buscando a salvação, ainda peregrinando neste mundo, possamos alcançar um dia o reino dos céus. Creio em Deus Pai,